Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 6 de janeiro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Segurança Pública. Esse é o assunto da série que vamos exibir durante essa semana. No estúdio, a gente conversa com representantes dessa área de 5 cidades do Vale dos Sinos e da região metropolitana. Hoje, no primeiro dia da série, vamos entender o que é e como funciona o sistema da segurança pública e ainda veja como a comunicação e as ciências sociais podem contribuir para a construção desse setor. E também, no programa de hoje, você fica por dentro de dicas de atividades para as crianças durante o período de férias escolares. Eu sou Joyce Roires. E eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Conexão Unicinos desta semana é especial. Vamos exibir uma série de entrevistas sobre segurança pública. No estúdio, a gente vai discutir esse tema com representantes dessa área de 5 cidades do Vale dos Sinos e da região metropolitana. Eles vão falar sobre a situação atual, os desafios e os planos para esse setor. Hoje, no primeiro dia da série, vamos entender como funciona e como outras áreas do conhecimento podem contribuir para o sistema da segurança pública. Agora, a gente confere uma reportagem que mostra quais os responsáveis por manter esse sistema em atividade e como a participação dos municípios pode conter o aumento da insegurança no estado. Do que você precisa para se sentir seguro? Quais indicadores promovem essa sensação? Marlene é capitã da Brigada Militar há 8 anos. Ela acredita que quando se fala em segurança, a responsabilidade deve funcionar como uma via de mão dupla. De um lado, o Estado, de outro, o cidadão. Quando as pessoas falam no sentir-se seguro, a primeira pergunta que se faz ou a primeira resposta que vem é o contrário, é sempre o contrário, é a sensação de insegurança. A própria Constituição, ela traz um pouco essa resposta também, porque segurança pública, ela é sim um dever do Estado, mas ela é também um direito e responsabilidade de todos. Eu tenho que deixar a minha casa fechada, eu não posso deixar o meu carro aberto, eu tenho que deixar a minha bolsa sempre fechada, um pouquinho de segurança, um pouquinho de zelo com as minhas coisas eu tenho que ter. Seja por descuido pessoal ou descaso de órgãos públicos, o fato é que ainda há muito o que se discutir quando o assunto é segurança pública. A discussão sobre segurança pública no Brasil ela é muito recente, né? Praticamente apenas a partir de 98, 99, que o Brasil como um todo começa a discutir políticas públicas para a redução da violência. Além da violência, o furto é um dos indicadores que contribuem para a insegurança. E os gaúchos estão vulneráveis a ações como essa. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, dentre os 14 indicadores criminais apurados, o que possui maior incidência no estado é o furto, quando não há violência ou grave ameaça. Nos 3 primeiros trimestres de 2013, foram mais de 120 mil, o que equivale a uma média de pelo menos 13 mil furtos por mês. Algumas alternativas estão sendo pensadas para que esse cenário se transforme. A maior participação dos municípios na segurança pública é tida como um desafio. Eles podem contribuir para a queda das estatísticas ruins. E em 2007 se estruturou o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que inseriu os municípios na discussão da segurança e deu dinheiro aos municípios desenvolverem essas políticas com jovens, com comunidades. Acho que a questão da municipalização da segurança pública veio para ficar, porque é ali no município que se encontram os problemas. O poder, ele tem que estar lá no local mesmo, né? Então, eu acho que se demorou muito a se dar conta disso no Brasil e, obviamente, que há muita resistência em relação a isso para a segurança pública, né? Então, porque isso significa dividir fatias, né? Mas eu acredito que essa seja uma alternativa não só viável, mas é uma alternativa necessária.
E a segurança pública continua sendo o nosso assunto aqui no estúdio. Para a conversa, recebemos Aloysio Ruchensky, que é professor de Ciências Sociais da Unicinos, e também com a gente Carlos Alberto Ian, que é doutorando em Comunicação e professor da universidade. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem? Olá, boa tarde. Obrigada pela presença. Bom, professor Aloysio, o significado de segurança pública não é o mesmo para cada pessoa, não é mesmo? Explica um pouquinho melhor para a gente como funciona esse entendimento. É que nós vivemos numa sociedade desigual e do ponto de vista econômico, político, cultural. Então, portanto, nessa sociedade desigual, também o significado de segurança pública ou de segurança interpessoal, de segurança econômica, é também distinto. Então, portanto, nós vamos discutir um conceito genérico de segurança pública que está diretamente relacionado aos órgãos de segurança ou às políticas públicas de segurança. Porque imagina para os pobres que recebem Bolsa Família, essa é uma forma de tratar da segurança pública, também disso, da sua própria sobrevivência. E, professor Carlos, o senhor estudou, né, o processo de comunicação no âmbito da segurança pública. Por que o interesse, então, nesse assunto? Olha, Joyce, boa pergunta. Quando eu iniciei a minha tese de doutorado, eu fui percebendo que na área da segurança pública, vários processos estavam sendo transferidos de processo. Vamos pensar assim, uma regularização fundiária, uma área invadida, vamos dizer assim, ou uma área ocupada. Então, eu ia percebendo que essas temáticas, elas estavam passando por uma organização de bancos de dados. Ao mesmo tempo, ali em 2010, quando eu estava começando a minha tese, eu ia percebendo a implementação de tecnologias aplicadas. Então, áudio monitoramento, vídeo monitoramento, geração de bancos de dados, a origem da guarda municipal que passava a trabalhar com tablets. Então, esse tema, para mim, se tornava interessante, porque eu via que as polícias e os próprios municípios, as secretarias, elas estavam apostando em sistemas de informação e de comunicação para essa produção da segurança pública. Bem, professora Luiz, então como as ciências sociais podem ajudar aí na discussão da segurança pública? Em primeiro lugar, discutindo o próprio conceito de segurança pública, pensando na diversidade dos segmentos sociais. Então, essa é uma forma de auxiliar. Outra é interpretando os dados que o meu colega aqui está apontando, na medida que se forma um sistema de informações, o que fazer com esses dados, qual o significado desses dados. Por exemplo, os levantamentos seja sobre homicídio, sobre roubos, sobre furtos, o que significa isso, né? Então, desse ponto de vista, as ciências sociais podem auxiliar no sentido de dar conta não só aos setores da segurança pública, mas também aos repórteres, né, aos meios de comunicação e aos setores interessados no assunto, de que existe uma questão de segurança pública bastante mais difusa do que usualmente se imagina. Porque a segurança do patrimônio é apenas uma das formas de segurança pública. A segurança interpessoal é uma outra forma de segurança pública. Porque para os que estão numa área invadida, para eles, segurança pública é ter a certeza de que não será despejado logo em seguida. Bom, e professor Carlos, para finalizar esse bloco, então, quais são os tipos de processos comunicacionais que estão inseridos, né, no âmbito da segurança pública? É muito boa essa questão também, Joyce. Eu diria o seguinte, eu estudo, no caso, Canoas e o município de Canoas, a Secretaria de Segurança e Cidadania de Canoas, e eu tenho estudado também a Polícia Rodoviária Federal. Então, concretamente olhando, por exemplo, Canoas. Canoas tem trabalhado com diferentes tipos de produção dessa segurança pública. Isso que eu comentava, assim, passa desde um secretário de Segurança Pública e Cidadania que vai para a rua, que vai para uma área ocupada, que procura regularizar aquela situação dos terrenos. Isso passa por uma ágora virtual em que o secretário vai num chat de tecnomediado em que ele conversa com os moradores que se cadastram previamente. Isso passa por um grupo de teatro de bonecos que se faz a partir de uma guarda municipal que vai, que visita, que está permanentemente presente dentro da escola. Isso passa por um jornal, isso passa por um banco de dados que é retrabalhado num observatório. Enfim, quer dizer, eu diria assim que a gente encontra várias invenções
que a própria sociedade vai fazendo, vai testando e com isso vai trabalhando esses dados. Tá certo, vários aspectos. Bom, mas agora o Conexão faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a conversa sobre segurança pública. Nós já voltamos, não saia daí.